Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, o assunto é a necessidade de inspeção regular nos prédios da cidade. E para falar conosco sobre este assunto, está aqui o vereador Carlos Todeschini, que é autor de um projeto de lei que exatamente regulamenta essas inspeções. Também são convidados do debate o engenheiro Marcelo Saldanha e ainda o engenheiro presidente do CREA no Rio Grande do Sul, Luiz Capuani. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa. Vereador, esse projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, também teve um parecer favorável aqui da Procuradoria da Câmara. Qual é a sua expectativa em relação à tramitação? Bem, a minha saudação a todos os telespectadores, aos colegas aqui de debate, engenheiro Marcelo, nosso presidente do CREA, engenheiro Capuani, e a ti em especial, Poliana. O objetivo disso é, antes de tudo, garantir a segurança à população. Muitos dos acidentes que são verificados no cotidiano, como queda de marquises, quedas de muros, quedas de elevadores, rompimentos de tubulações de água e mesmo desmoronamento de prédios, poderiam ser evitados se fosse feita a inspeção de rotina, a inspeção recomendada. Então nós apanhamos, a partir de uma provocação da Câmara Parlamentar do CREA, fomos instigados pelo CREA a apresentar esse projeto. Nós somos outros engenheiros aqui, mas eu me dediquei a apresentar este projeto que já está tramitando na casa, que já foi aprovado por várias comissões, pela Procuradoria, como tu muito bem dissestes, e que ele tem esta intenção. Por quê? Porque a cidade é como as pessoas, ela vai envelhecendo. Com o avançar da idade, também nós vamos precisando de mais remédios, de mais exames, de mais check-ups. As residências, os prédios, têm exatamente o mesmo comportamento. Com o avançar da idade começam a aparecer as patologias e eles precisam de exames, de inspeção, e por isso que o projeto... É como a saúde, vale mais a prevenção do que exatamente, e o objetivo não é agregar mais um gasto, porque essa é uma preocupação também, né, dos condomínios que já têm as contas altas. Ao contrário, através da inspeção preventiva e das ações preventivas é possível, e o objetivo é baratear custos, mas combinando isso com a segurança das pessoas. As pessoas que habitam, que trabalham, que usufruem dos prédios, mas também, né, daquelas pessoas que porventura não tem nada a ver, né, com aquela edificação e que podem estar sim expostas ao risco se não for feito aquilo que precisa ser feito dentro das normas e regras da boa engenharia. Luiz, o vereador comentou aqui que esse projeto é um fruto de uma relação com o CREA, né? Qual é a importância em termos de engenharia? A gente falou aqui de segurança, né? Mas qual é a importância das inspeções em termos de engenharia? Nossa saudação, então, a ti, obrigado pelo convite, aos nossos telespectadores e principalmente aos nossos profissionais do CREA. Nós temos hoje em torno de 70 mil profissionais e aproximadamente 15 mil empresas. Temos lá os engenheiros, os arquitetos, os agrônomos, os geólogos, os meteorologistas, os técnicos, os tecnólogos, ou seja, o nosso conselho abrange em torno de 300 profissões. Eu gostaria de me permitir fazer um breve histórico por que a gente está chegando nesse momento. O que aconteceu? Nós tivemos, infelizmente, 2 acidentes aqui no estado, que foi um em Capão da Canoa, caiu aquele prédio onde houve vítimas, e depois a queda da Ponte do Agudo. E quando há um acidente, é natural, a imprensa quer explicações, o porquê que ocorrem os acidentes, né? E o CREA, então vieram ao CREA. Veja bem, nós não temos essa cultura de inspeção e manutenção predial, infelizmente, no Brasil. Os países da Europa, todos os países já têm essas legislações, porque tem que ser feita legislação. O que na época a imprensa nos perguntava? Quem é o culpado quando acontecem os acidentes? E até eu dizia eu falei uma frase interessante, que dizia assim: somos todos nós culpados, que não fizemos legislações específicas para que se possa obedecer. Vamos a Capão da Canoa, né? Porque veja bem, o que a sociedade cobra do Conselho? Qual é o papel do CREA? O CREA, por lei,
ele faz o registro dos profissionais de empresa, ele fiscaliza a atividade profissional, ou seja, tu é engenheiro civil, agrônomo, as várias profissões que nós temos lá, geólogo, se o profissional tem atribuição para tal. E defende os princípios éticos, ou seja, julga o profissional que por acaso cometeu um equívoco, um erro. Esse é o papel do CREA. Nós não temos o poder de embargo. Veja bem, mesmo que nós chegássemos naquele prédio de Capão da Canoa, num dia anterior, nós não podíamos fazer nada, nós não temos esse poder. Cabe, foi a Constituição que assim fez, às prefeituras fazer os regramentos de licenciamentos e as leis que, conforme, nós não legislamos o Conselho. Mas muitas vezes, no caso dos acidentes, não necessariamente é culpa do profissional. Exatamente. Pode ser a culpa do tempo da obra. Então, por isso que estamos aqui, felizmente, com um engenheiro e legislador. E que depois eu vou fazer os elogios que é necessário a ele. Mas veja bem, é importante que a comunidade, porque só quando acontecem os acidentes que lembram o porquê. Capão da Canoa, nós, o CREA, fizemos uma sugestão, porque nós podemos só sugerir, como fizemos aqui na Câmara também, aos vereadores lá, e Capão da Canoa instituiu esse processo de inspeção e manutenção. E vou te dizer uma coisa, já foram muitas vidas poupadas. Se tu pegar os laudos que foram feitos lá e olhares, falares com colegas, tinha absurdos, aberrações. Aquele prédio caiu, tinha em torno de 28 anos e não tinha sido feita nenhuma inspeção. Ou seja, o que é a inspeção para o leigo? É tu lá verificar as condições, porque as nossas habitações, as nossas obras de arte, eu vou depois me reportar, as pontes, túneis, estamos aqui reformando hoje o próprio túnel da Conceição, ela, embora sejam obras seculares, nós temos segurança, mas precisa as devidas manutenções. E sempre se deixa as manutenções para depois, porque por isso que tem a obrigatoriedade, até para tu prever os recursos para fazer. Eu estou falando agora na questão pública, estou colocando também os túneis, pontes, barragens. Tá? Então, Capão instituiu. E nós, na época, fizemos um debate aqui na Câmara de Vereadores e deixamos esse projeto porque só vão lembrar quando é outro acidente. E esse é o cuidado que nós temos que ter, porque temos uma Copa do Mundo agora aí, né? E tu imagine um acidente numa época que nós temos a Copa do Mundo aqui. A repercussão mundial que vai dar para o Brasil. Então, felizmente, o vereador Todeschini teve essa consciência de pegar esse projeto, né? Porque quem legisla são os legisladores, e melhorou, inclusive, projeto. Eu sei, ele é engenheiro, embora engenheiro agrônomo, mas ele e tem assessoria, e esse é o elogio que eu quero fazer, porque tem outros projetos em outros estados, São Paulo e próprio Santa Catarina, cidades que adotaram isso. Aqui também. Exatamente. E a primeira coisa que o pessoal se preocupa é com o custo, depois o doutor Marcelo vai falar sobre isso, eu gostaria que ele... o custo é mínimo. Quanto vale uma vida perdida? Quanto custou a ponte do Agudo? Em milhões, e não só para reconstituir a ponte, e toda a economia e as vidas que perderam. Então, para nós do Conselho não tem custo vidas, porque é uma das missões nossas, é proteger a sociedade, ou seja, que as obras tenham segurança, tenham economicidade, voltado à proteção da sociedade. Claro. Então eu quero aqui aproveitar, parabenizar o vereador e pedir à comunidade e aos vereadores que se sensibilizem da importância que tem. Nós temos uma capital. É claro que cada cidade vai se adaptar. Nós temos que pensar o futuro das cidades. O planejamento. Temos aí a Copa do Mundo hoje, né, que foi a FIFA, ela delegou o Brasil em 97, e temos aí agora esse problema de fazer as obras às pressas. Faltou planejamento. Isso passou. Nós temos que tirar lições para que a gente planeje. E eu acho que é o que o vereador está fazendo, é isso, colocando um projeto, pensando no futuro, para que a gente preserve vidas. Porque, veja bem, aconteceu um acidente antigamente aqui em Porto Alegre, que caiu uma marquise, ceifou vidas, e daí se criou uma lei especificamente para marquise. Mas nós temos outros elementos, conforme o vereador falou, fachadas, a parte elétrica, que deve ser feito depois. Elevadores, uma inspeção a cada, depende do prédio. Exato. Tu falaste dos perigos, né, de Porto Alegre e dos perigos que pode oferecer à sociedade em eventos turísticos. E eu queria perguntar para o Marcelo, quais são os principais perigos, quais são os principais problemas que os prédios, as edificações de Porto Alegre costumam apresentar? Os problemas vamos dizer assim, eu vou falar primeiro sobre o que é a inspeção predial e o que é, vamos dizer assim, a inspeção predial, ela é uma ferramenta da engenharia diagnóstica, né? Fala um pouquinho de teoria, assim, para a gente entender os nossos espectadores, né? Conhecerem a nossa profissão. Todo projeto sai também de uma teoria, né? Então, né, a engenharia diagnóstica, as ferramentas da engenharia diagnóstica.
vistoria, né? Tem a vistoria, tem a inspeção, tem a auditoria, tem a perícia e tem a consultoria. Então a inspeção predial, ela é uma ferramenta, ela é uma vistoria com uma análise do fato. Então a gente, né, vamos dizer assim, é importante a gente fazer ter o conhecimento dessas ferramentas para usar a ferramenta adequada quando a gente vai, vamos dizer assim, propor uma consultoria, né, numa edificação, né, no caso também para atender o projeto de lei que está sendo proposto. Então a inspeção predial, ela visa, vamos dizer assim, além da manutenção preventiva e curativa dentro dessa análise, ela visa baratear o custo de manutenção, auxiliar, prestar consultoria aos gestores, né, os administradores de condomínio e tal. Então, na realidade, essa lei ela vem ao benefício do contribuinte, ao benefício, né, dos proprietários dos imóveis, e não com outro... Não seria uma cobrança a mais. Não seria uma cobrança a mais. Porque o que acontece? O condomínio, vamos dizer assim, o síndico, quando ele contrata quando ele precisa ele quer fazer alguma manutenção, ele chega na administradora e diz, olha, eu preciso pintar o meu prédio. E aí a administradora manda os orçamentos. Aí ele pega ou faz uma análise dos orçamentos e contrata aquele serviço, né? Só que aquele serviço não é o serviço que o condomínio está precisando, que o prédio, que a edificação está necessitando. Não é, porque antes de fazer aquele serviço de pintura, tem que fazer um tratamento na fachada, algum tratamento preventivo, né, resolver os problemas das patologias do reboco, do revestimento. Uma prevenção, uma prevenção, para que a pintura dure mais, no caso. Né? Aí a empresa vai lá, oferece o serviço, e oferece aquele serviço que a empresa está acostumada a prestar, e não realmente o serviço que a edificação está precisando. Nós temos a lei de marquises, como o Capuani falou, né? Seria uma inspeção isolada, já existe há anos aí, né? Depois da marquise aquela da Arapuã, né? Por que caiu a marquise da Arapuã? A marquise da Arapuã foi uma conjunção de fatores que houve, né? Conhecimento que houve a queda daquela marquise, né? Manutenção, o problema de uso, né? No caso de o problema de uso, porque tinha uma viga invertida que foi cortada essa viga para fazer os caminhões estacionavam na frente do prédio e para fazer o descarregamento de mercadorias. Descarga de mercadorias. Comprometeu a estrutura. Então, e a marquise não era para servir de apoio, né? Para botar uma geladeira, uma máquina de lavar roupa e tal. Então, vamos dizer, isso aí foi comprovado, foi levantado na época no laudo do Instituto de Criminalística, né? Então, assim, houve um problema de uso, alteração de uso. Então, essas coisas, né, na inspeção a gente vai verificar. E é importante também no laudo de inspeção a gente vê a questão do Código de Edificações e a questão do Código de Postura do município. Nós também auxiliarmos o município, que é importante, né, saber como é que... Porque toda a sociedade está tendo benefício, né? E a gente está vendo, né, os legisladores e os órgãos fiscalizadores do município vão ter certeza que a sociedade, que nós, né, vamos dizer assim, através dos nossos laudos, que a gente está mostrando que está sendo cumprido a lei, que está sendo... Né, e a cidade vai ter um ganho de qualidade, né? Os moradores e tudo. Eu acho que isso aí é uma coisa muito, muito bacana, né? Então, acho que esse projeto ele só vem a trazer benefício e não custo. O custo é mínimo, o custo não... Né? E os condomínios, né, vamos dizer, as edificações unifamiliares não vão ser atingidas, né, não. Vereador? Pois é, isso que eu queria te perguntar. Se aprovado esse projeto, ele vale tanto para os prédios privados quanto para os prédios públicos? Sim, mas a partir de 3 andares. Veja só, nós temos por hábito, eu não sei se é só no Brasil, mas aqui nós temos pelo menos, que as coisas só são cobradas, elas se tornam manchetes dos grandes jornais, noticiários, imprensa, quando acontece uma tragédia. Ou cai uma marquise, ou a ponte é arrastada pelas águas, ou o prédio, né, cai em ruínas. E nosso objetivo...
com esta lei é exatamente evitar que isso aconteça, porque não se quer publicidade, ao contrário, não se quer que se quer que nunca aconteça isso. Por quê? É porque justamente a cultura do planejamento, da prevenção, do cuidado e com o objetivo fundamental da segurança a todos os cidadãos. Isso é uma inovação. O Capone aqui falava, 28 anos o prédio de Capão da Canoa nunca teve uma inspeção. Daí o prédio não cai do dia para a noite. Ele não cai num estalar de dedos. Ele não cai, né, de um instante ao outro. Ele cai porque ele vai, né, sofrendo patologias, e as patologias todas elas são crônicas e progressivas e, portanto, facilmente identificáveis. É mais fácil um engenheiro identificar uma patologia, um problema construtivo, ou uma alteração, ou uma mudança de finalidade, como falava o engenheiro Marcelo, no caso da Marquise de Arapuã, porque tudo é visível, é facilmente identificável, mas requer o olho treinado, requer o olho clínico, requer o preparo técnico para que isso seja feito. E aí quando cai, quem é a autoridade? O CREA não é, porque o CREA controla o fiscal. O prefeito não é, o prefeito é em tese porque ele é responsável pela segurança da cidade. Mas não tem uma lei que determine e que obrigue as rotinas para aumentar a cobrança, né, e identificar claramente os responsáveis. A partir da lei, nós vamos ter isso precisamente definido, né? Por quê? Porque o síndico passa a ter responsabilidade. Porque o condomínio passa a responder por aquilo que porventura venha acontecer se não for cumprida a regra. E a lei está baseada em critérios técnicos. E como é que vai ser essa regra se aprovado o projeto? De quanto em quanto tempo? Aqui como é que funciona essa responsabilidade do síndico? Anualmente, nós estamos falando aqui, né, de laudo de vistoria, né? Então estamos falando aqui de um instrumento que é previsto, que hoje é genérico, mas que não tem nada que obriga e defina a não ser para as marquises, tá? Então, anualmente para edificações com mais de 50 anos. Por quê? Porque, e aí o Capone fala uma coisa que é real, na Europa já é hábito, mas é hábito por quê? Porque também as edificações têm mais de 50 anos, talvez em média, elas têm 100 anos, Isso. 200 anos, 300 anos, então entrou com mais rigor, já se tornou parte da cultura. Como nós somos uma cidade e um país relativamente novo, nós temos 200 anos em Porto Alegre, mas as edificações com 3 andares talvez não tenham mais de 60, 70 anos, são muito jovens ainda, mas entraram já na idade, né, crítica e que elas necessitam desses exames. Então, anualmente para edificações com mais de 50 anos. A cada 2 anos para edificações entre 30 e 50 anos. A cada 3 anos para edificações entre 21 e 30 anos. É independente da idade, as seguintes edificações não residenciais: com mais de 2.000 metros quadrados de área construída, com mais de 4 pavimentos e com capacidade para eventos ou atividades para mais de 400 pessoas, para hospitais e pronto-socorros, e a cada 5 anos para edificação com até 20 anos e, no prazo estabelecido por órgão competente, no caso de a edificação ser notificada relativamente às condições referidas no caput do artigo 1º desta lei. Parágrafo único. Para os fins desta lei, conta-se a idade de edificação a partir da data da expedição da carta de habitação, total ou parcial, ou, se comprovadamente anterior a essa, da data de início da utilização da edificação. Tá? Então veja que tem um regramento claro. Por quê? Porque isso está baseado em critérios técnicos, em experiência, em acúmulo, e que resulta numa recomendação técnica que, se não tiver força de lei, e por isso que nós apresentamos, a partir do incentivo, da cobrança, da sugestão, muito bem-vinda em hora certa do CREA, um projeto de lei, porque aí a responsabilidade civil, privada e pública, porque a prefeitura caberá fiscalizar a SMOV ou o órgão que o governo municipal assim vier a definir,
a apresentação dos laudos nos devidos tempos. Tá? E como é que vai funcionar, como é que funcionaria essa fiscalização vinda da prefeitura e o CREA? Como é que funcionaria esse meio de campo? Bom, a tua pergunta é interessante pelo seguinte, com o papel do CREA, nós podemos, como é que nós fizemos no Capão? A gente fez que a prefeitura também tem problema de fiscalização. Nós temos hoje no CREA 90 fiscais, né, inclusive adquirimos veículos todos logotipados, né, e que a gente, em Capão, nós fizemos uma parceria, nós podemos fazer convênio com o município e que a gente coloca nossos fiscais para ajudar a fiscalização do município. Aliás, eu quero te dizer que eu sou defensor dessa ideia, por quê? Porque isso não faz retrabalho, amplia a malha, delega, mas ao mesmo tempo fiscaliza, né? Fiscaliza e impõe autoridade. Exato. Veja bem, por que é importante os órgãos de fiscalização? Veja bem, nós temos a Delegacia Regional do Trabalho que cuida da parte de segurança. Há pouco tempo, quando dá os acidentes, aí vem, cada um tem a sua função. Os corpos de bombeiros com os planos de prevenção contra incêndio. Então, e o CREA na questão da fiscalização e a prefeitura que cobra a questão legal que de acordo com as leis municipais. E tem que trabalhar em conjunto, porque quando acontece o acidente, eu recordo que aconteceu quando caiu ali uma danceteria, lembra? Sim. E eu recordo ali, que teve um vereador, né, que inclusive é amigo meu, não vou declinar o nome, que disse assim, onde é que está o CREA? Mas é lógico, porque o CREA ele foi lá e tem um profissional fazendo uma obra, a prefeitura que tem que fazer a fiscalização. Mas não podemos jogar isso, nós temos que trabalhar em conjunto. Porque hoje, veja bem, o nosso fiscal chega numa obra e não tem profissional nenhum. Sabe o que acontecia? Nós só podemos, pela lei, deixar uma notificação que apresente em 10 dias um profissional responsável pela obra. Hoje nós já temos convênio, inclusive com Porto Alegre, assinamos, onde nós comunicamos à prefeitura que lá não tem profissional para poder fazer o embargo. Antigamente essa notificação era simplesmente deixada lá e não chegava ao poder público. Nós não se comunicava, então fizemos com o Capão. Na nossa gestão nós procuramos melhorar isso, estamos fazendo inclusive com o Tribunal de Contas do Estado hoje, nós temos um convênio com o Tribunal de Fiscalização, onde a gente troca e com a Prefeitura de Porto Alegre. Assinamos bem no final do governo Fogassi, que está andando ainda devagarinho, porque toda coisa nova ela demora, mas já existe isso. Hoje nós já comunicamos à Prefeitura que ela mande o seu fiscal tomar as devidas providências. Porque senão ocorre o acidente, ninguém embargou, a prefeitura tem problema de fiscal, porque é humanamente possível. Então, essa fiscalização em conjunto, integrada, que nós vamos, daí podemos, através do convênio, o CREA pode fazer. Tu vê, nós pegamos 90 fiscais, como fizemos no litoral, fizemos a gente chama programa de fiscalização intensiva. E a gente fiscaliza junto. Depois que nós tivermos a lei, nós fizemos um convênio, nós colocamos os nossos fiscais, porque ele já sai fiscalizar as nossas obras e vai fazer a fiscalização para chegar numa edificação e ver se tem o devido projeto de inspeção. Mas o projeto prevê algum tipo de institucionalização? Não, isso não precisa estar no projeto. Nós podemos fazer convênio a qualquer momento, sem independente. Mas veja bem, é importante aqui, que às vezes os síndicos não sabem, porque pelo Código Consumidor, o síndico é responsável pelos acidentes que ocorrem no prédio e muitas vezes não se sabe disso. Então vai ser bom. E aí vem a questão sempre que a gente vê hoje esse debate que tem aí na Assembleia com a inspeção veicular e que o CREA já se manifestou favorável a esse projeto, desde que tenha os centros, esses que vai ser com um profissional responsável, para a gente poder fazer, não só fazer uma coisa de brincadeira, até para responsabilizar. Porque veja bem, se o doutor Marcelo fizer um laudo de inspeção, onde ele aponta os problemas e diz quais as soluções, né, de fazer, e o síndico tem que contratar alguém responsável, ou ele ou alguém, ele é responsável a partir dali do que ele colocou ali. Aí nós, o CREA, inclusive o próprio condomínio, se ocorrer um acidente, de penalizar. Hoje tu não tem. Lá em Capão, houve 2 problemas. Além disso, contrataram uma empresa que não tinha profissional nenhum, quer dizer, sem conhecimento técnico, que começou a fazer uma recuperação que não foi uma recuperação, porque aconteceu a queda. Falta de cuidados básicos. Um simples escoramento que tivesse feito lá, naquela recuperação da estrutura, teria evitado o acidente. Então tu precisa ter um profissional responsável. Aí tu vai dizer, não, mas contratar um profissional é caro. É barato, quanto vale a vida. E depois o Marcelo pode falar, se tu pegar um condomínio, pega o meu condomínio lá, que eu moro num edifício de 18 andares, não vai dar R$10 por mês.
De 10 a Exato. 20 reais, porque tu distribui entre os condôminos. É importante a gente lembrar a questão que o vereador Sim, as administradoras, né, não cobram uma taxa de auxílio na parte de contabilidade, na parte de serviço dos condomínios. As administradoras, o Secov tem uma tabela, eles cobram um valor, né, que por número de unidades e tal, e esse valor, até o nosso valor chega a ser 10% do valor que a administradora cobraria. É uma taxa mínima. É uma taxa mínima, é o que o Capuani diz, é 10 reais por condômino, né, para fazer um laudo. E a inspeção, ela vai evitar esse tipo de serviço inadequado. Porque o problema de Capão é porque foi uma prescrição inadequada, né? Se o médico prescreveu um remédio inadequado, mata o paciente. Foi o que aconteceu lá, não tinha técnico, não foi feita avaliação nenhuma, né? Então... Bom, eu vou te interromper rapidamente, só para nós fazermos um intervalo aqui no Porto Alegre em Debate, e em seguida a gente retorna falando de um projeto de lei que coloca aí a necessidade de inspeção predial regular em Porto Alegre. O vereador é o representante político do cidadão. Seu local de trabalho é a Câmara Municipal. Ele é responsável por criar e aprovar projetos de leis municipais, fiscalizar as ações do Executivo e defender os interesses da comunidade. No seu dia a dia, trabalha em seu gabinete e participa das comissões permanentes da Câmara e das sessões plenárias. Cada vereador possui um partido político pelo qual concorre às eleições. O mandato é de 4 anos e o parlamentar pode ser reeleito. Localizado no centro da cidade, o Chalé da Praça 15 é um tradicional ponto de encontro, por onde já passaram várias gerações. O local foi inaugurado em novembro de 1885 como um quiosque para a comercialização de sorvetes e bebidas. Em estilo bávaro, com traços de Art Nouveau, o chalé foi fabricado em estrutura de aço desmontável, madeira e vidro. A edificação é composta por 2 pavimentos, totalizando quase 200 metros quadrados de área construída. Até hoje, os lustres e ladrilhos são os originais. Tombado como patrimônio histórico e restaurado em 1998, atualmente o chalé abriga um importante restaurante da cidade. Quando passear pelo centro da cidade, dê uma passadinha na Praça 15 de Novembro. Pare e admire a beleza do lugar. E aprecie as especialidades do chalé num agradável happy hour. Não é dia de coleta de lixo, então não coloque o material nas calçadas. Confira os dias e turnos das coletas doméstica e seletiva através do telefone 156 ou pelo site do DMLU no link Serviços Coleta Seletiva e colabore para a limpeza da nossa cidade.
Estamos de volta com Porto Alegre em Debate. O programa de hoje discute o projeto de lei do vereador Carlos Todeschini sobre a necessidade de inspeção predial nas edificações de Porto Alegre. Bom, a gente falava aqui da responsabilidade cada vez maior, que já prevista em lei do síndico, né? E de como esse valor da inspeção, na verdade, vai ser diluído nas contas condominiais, né? Como é que seria feito esse... Exatamente, porque pode ser feito um contrato junto com o condomínio, assim como o condomínio tem um contrato com a administradora, pode ser feito um contrato anual vamos dizer assim, dentro daquele período do prazo de apresentação do laudo, né? E ser feito, né, esse pagamento parcelado que não vai onerar em nenhum condomínio, né? São vários condôminos, né? Vários proprietários, então não é uma coisa que vai causar algum impacto, né, econômico no dia a dia das pessoas, claro, né? E o segredo da inspeção, acho que a importância da inspeção predial, dessa lei e da inspeção predial da sociedade do contribuinte, vamos dizer assim, receber isso aí, é no sentido de que, vamos dizer assim, vai ser feito um check-up dessa edificação, né? Check-up de acordo com os prazos estabelecidos pela lei, né, pelo vereador, a cada 5 anos, né, no caso de edificações antigas que requerem um cuidado mais contínuo, né, um check-up anual, uma lista de verificação, né, vão analisar o sistema, estrutura, sistema de revestimento, sistema de impermeabilização, sistema esquadria, sistema de instalação elétrica, sistema de equipamentos, né, bombas, elevadores, tudo mais. Então, vamos dizer assim, isso aí vai baratear, né, o síndico, né, os proprietários, eles vão passar a conhecer a sua moradia, a sua edificação, e vão passar a valorizar, porque qualquer manutenção não vai ter aquele negócio, não vamos fazer aquela briga que dá sempre nas reuniões de condomínio, vai acabar com isso, porque as pessoas vão valorizar o seu patrimônio. E o vereador citou antes a questão do olhar treinado, né? Muitas vezes o próprio síndico ou os moradores, às vezes o zelador, que é quem mais cuida do prédio, não tem condições de saber o que está acontecendo, o que está precisando, né? E o olhar do engenheiro vai dar essa possibilidade. Com certeza. O Marcelo colocou uma coisa interessante que é, veja bem, a valorização do próprio imóvel. Inclusive o seguinte, na questão pública, né? É a valorização do patrimônio público. Exato. Né? A preservação dos prédios históricos, é a cultura, e eu acho que é aí que é importante, porque tu preservar, e aí voltamos à Europa, né? Se preserva os patrimônios. Depois, quando se tu não der manutenção, quando se vai se fazer uma reforma, você gasta muito mais, os valores restauração são... Não está previsto, né? Não tem a previsão, não tá né? previsto. Não foi feita a previsão, o plano de manutenção não foi feito, e a partir disso aí as pessoas vão ter consciência e vão começar a fazer o plano de manutenção. E vão começar também a cair de denúncia lá olha, vou te denunciar na prefeitura lá se tu não fizer o laudo de inspeção. O Marcelo falou, né, no check-up, né, na engenharia também, é que nem quando a gente vai ao médico, depois, tu ainda é jovem, tem esse privilégio, nós depois dos 50, se tu não for ao médico, se tu detectar uma doença no início é bem mais fácil de curar, né? Do que tu deixar quando tá morrendo, tu vai lá, daí além de hospitalização, os custos são maiores, ainda tu morre, que é o caso do acidente das nossas edificações. Há um paralelo com a medicina. Eu só gostaria de corrigir o Marcelo, né? Ele falou que normalmente não é o médico que recebe, o médico, em tese, ele receita certo, e nós engenheiros também fizemos. É o leigo, esse é o problema. É tu comprar o remédio e se automedicar, que é o que estão fazendo. O que hoje se faz nos condomínios? Vejo lá no meu, que é um prédio relativamente novo, e que caiu uma fachada esses dias, que é perto da garagem por causa do vento. Porque veja bem, tu tem toda também hoje uma modificação do próprio clima do mundo hoje. E que está interferindo em nossas edificações. E muito. Entendeu? Então nós temos que cuidar disso. Agora vamos um pouquinho para... Eu sei que eu fujo um pouquinho do tema, mas é importante. Eu volto para a Copa do Mundo dos estádios. Nós também colocamos isso e hoje estamos exigindo laudos de estádio. E que houve acidentes com mortes. Sim. Então, nós até fizemos laudos através do IBAP. A medida provisória, aquela do Ministério dos Esportes, né? A medida provisória para fazer o laudo técnico de engenharia. E esse laudo técnico de engenharia justamente para avaliar a questão de acessibilidade, rota de fuga, a parte da estrutura, a parte das instalações todas dos estádios de futebol, porque a grande, como concentra público, né? E em contrapartida, eu acho que essa medida provisória, né,
do Ministério, da Copa do Mundo, ela é muito inteligente também porque ela fala sobre estádios desportivos, não é só estádio de futebol, é que a CBF comprou essa ideia. Então, assim, há quantos clubes, né, no Paraná, aquele acidente que deu do jogador de futebol de salão da seleção brasileira, de futebol de salão, que ele foi dar um carrinho e uma felpa do assoalho do piso esportivo e veio falecer. Né, veio falecer. Então aqui os nossos, né, onde há shows e vamos dizer assim, concentração de gente, né, e os de próprios público. prédios da administração pública. Poliana, né, eu faço um desafio e interessante, vereador, que tem esse projeto. Nós visitamos aí no centro, que ele falou, nós ainda somos a capital do estado, para nós engenharia é uma capital jovem, mas já estamos com os nossos prédios com uma idade aí de 50 anos, 40, 50, porque eu estou em Porto Alegre há 30 anos e vi muito essa cidade crescer. De nós visitarmos o centro, a parte antiga, e fazer uma verificação em 5 prédios. Aí tu entrar lá na parte elétrica e verificar, nós temos muita sorte. Eu gostaria de deixar esse desafio, vereador, antes desse projeto, para mostrar à comunidade, e fizemos um laudo mostrando, através, não sei se o teu programa pode ir ao campo, mostrar o que tem, porque assim, ó, não é só a questão, tu chega num condomínio, numa edificação, além do quadro elétrico, é um horror, tu tem ali tiner, tu tem material explosivo que está tudo... Então isso, o laudo também vai detectar e orientar, que às vezes as pessoas não têm o devido conhecimento, né? Claro. Porque o PPCI, ele é feito uma vez, depois não se renova, e às vezes não se entra nesses detalhes quando se faz o plano de prevenção contra incêndio. E conversando com os bombeiros é um horror. Então também vai evitar isso aí. Eu acho que esse projeto, vereador, eu volto a insistir, é importante a conscientização da comunidade. Quero mais uma vez parabenizar o vereador pela liderança que ele tem aqui. Tenho certeza que vai ser aprovado pelos demais vereadores. A importância que tem para o futuro de Porto Alegre. Nós temos que pensar o futuro, né, das nossas gerações, além da segurança, que eu insisto, é a preservação do próprio patrimônio das vidas. Então, vereador, nós do Conselho nos colocamos à tua disposição, inclusive se for necessário aqui na própria casa, vir aqui, fazer um debate, fazer uma audiência pública. Eu acho que é importante a conscientização, trazer, na época nós fizemos aqui, trouxemos as entidades, todas as entidades, a sociedade de engenharia, que a própria sociedade se aproprie. A sociedade, as lideranças da própria Secov, o Sinduscom. Eu tenho certeza que todos os que têm essa consciência serão favoráveis, e os vereadores terão essa consciência e irão aprovar o projeto do nosso colega vereador Todeschini. Quanto à inspeção em si, Marcelo, o projeto ele contempla as partes, as etapas da inspeção? Sim, ele fala a inspeção, ela pode ser isolada, né, e pode ser conjunta, né. O projeto ali define bem, né, a questão da segurança, a questão de revestimento, de vedação, de tudo, vamos dizer assim, né, de uma maneira genérica para poder ser adequado para cada edificação. É importante, vamos dizer assim, na questão da segurança, onde, né, a gente falou na questão dos estádios de futebol, mas o que mais, eu acho que o grande benefício dessa lei vai ser para as escolas, porque nas escolas tem crianças, já houve acidentes, né, de choques elétricos, de acidentes de vulto, né? Em Alvorada aqui uma criança veio a falecer, veio ter óbito, né, com função de um choque elétrico jogando futebol numa quadra. Então isso aí é preocupante, porque pode ser o meu filho, né, o teu filho, os nossos filhos. Neste verão, no início do ano, tivemos alguns acidentes no litoral também com escolas que caíram. Né? Então isso aí é bacana. Agora, realmente o projeto ele está muito bem feito, ele é né, o vereador tem uma excelente assessoria, né, eu acho que está amplo, né, ele vai atender os profissionais, né, também, né, no sentido de facilitar o nosso trabalho, assim, vai atender a sociedade, principalmente a sociedade, né, e eu acho que Porto Alegre vai ser vai dar exemplo, né? Como sempre nós gaúchos, a gente está sempre na ponta, né? Então acho que vai
vai ser muito bom e de fácil aplicabilidade, que não adianta fazer uma lei, né, vereador? Inexequível. Exatamente, então de fácil aplicabilidade. Nós profissionais é tranquilo, é definir com o condomínio o tipo de sistema que nós vamos, né, porque tu pode contratar para fazer os laudos das inspeções parciais. Não é como uma marquise que é só a marquise, então o condomínio só vai fazer o laudo de marquise quando tiver um problema na marquise, né? O condomínio pode fazer o laudo da estrutura, da marquise, pode fazer o laudo só da fachada, pode fazer o laudo só das instalações elétricas. Então, pode ser feitas contratações parciais que também venha a minimizar o custo, né? Sempre pensando no custo na economia. Eu acho que esse é o grande sucesso desse projeto, né? Poliana, só te colocar um caso específico que aconteceu lá em Capão, para te ver como é que é. Até porque lá a agressividade dos agentes, por causa da maresia, são bem mais agressivos, né? O ácido clorido. O ácido clorido, Então, veja bem, tinha um pilar onde está com problema do recobrimento. Então, normalmente, tu tem que fazer curar ali, fazer um trabalho de engenharia. O pessoal só pegou o leigo, o síndico lá, com os proprietários, gastaram também. E fecharam com madeira. Quer dizer, tu escondeu a patologia. E aquilo está corroendo lá. Então o colega foi lá e abriu e ficou abismado, e mandou interditar o prédio, inclusive, porque ia cair. Tu vê o quanto é importante. E às vezes a gente não se dá conta, estava lá escondido o problema. Alerta, né? O alerta, exato, entendeu? Estava lá o problema escondido que talvez hoje nós teríamos um outro acidente com vítimas fatais em próprio Capão. Então tem casos assim, que eu estou colocando em Capão, que foram... E não teve problema nenhum, porque todos os condomínios, houve obrigatoriedade, fizeram seus laudos e não doeu em ninguém. É uma coisa tão... E salvou vidas, tenho certeza absoluta. E que Porto Alegre agora é urgente nós termos essa legislação para que a gente possa cuidar das vidas da sociedade. E eu me refiro, volto a insistir, nós temos a Copa 2014, nós não podemos correr o risco de ter um acidente que vai macular e manchar a imagem do país e da capital gaúcha, né? Porque isso aí, tu vê como acontecia o Rio de Janeiro com a questão da criminalidade, o pessoal não vai mais lá. Então nós temos que preservar isso aí. Eu acho que a Copa do Mundo vai ser um evento que vai dar visão, nós vamos colher bons frutos, né, para o mundo todo, e nós podemos aproveitar para, inclusive, ter benefícios com relação a isso, mas precisamos estar preparados. E isso passa necessariamente por esse cuidado com as nossas edificações. Segurança ao cidadão. Anteriormente o vereador falava de outras cidades que já têm projetos parecidos implantados. Qual é um exemplo de uma cidade onde isso deu certo? Eu sei que São Paulo tem, Tramandaí tem, muitas outras cidades têm, mas veja Balneário assim, Camboriú, Salvador, depois da queda do estádio da Fonte Nova, né? Mas é tudo depois de um grande acidente. Exatamente. Né? Veja só, uma vez eu estava em Recife, aí abri o jornal e a notícia é que um prédio tinha ruído todo, desmanchou e não tinha tido nenhuma vítima. Simplesmente a notícia aí passa rápida. Aí eu conversei com uma pessoa, me escuta, caiu um prédio, mas isso é comum aqui em Recife. Mas como assim? Não, é comum porque o pessoal usa areia de praia, material impróprio, né? Aquela é a mesma do edifício, do hotel, edifício do Sérgio Naia, né? Porque era mais barato e ele usava areia de praia. Aqui nós não temos isso, né? Mas nós temos outros problemas também, né? O Rio Grande do Sul é um dos principais, se não o principal polo de engenharia do Brasil. Aqui nós temos a nossa gloriosa escola de engenharia, que data de 1901, se eu não estou enganado, né? Que nasceu inicialmente com a URGS, mas que depois formou toda a rede de mestres e profissionais, né, e empresas, e enfim, projetistas, toda a inteligência e engenharia nossa aqui é muito boa. E esse é um elemento que faltava, né, ter um instrumento legal de autoridade para que a questão da segurança pública, da segurança cidadã, possa ser feita de forma sistemática, planejada e universal. Que ela não fique adstrita à decisão de um síndico, mas que ela tenha, assim, toda uma rotina onde os síndicos têm a lei como um instrumento, né, de facilitação, mas ao mesmo tempo de alerta
de obrigação e de responsabilidade. Por quê? Porque assim nós vamos ter, né, uma cidade planejada, né, os profissionais exercendo o seu papel, a prefeitura e o poder público resguardado também, e o CREA na rede proposta, e inclusive isso é uma excelente ideia de conveniar para que a gente possa ter, né, a cobertura eficaz da fiscalização. Porque geralmente quando os acidentes acontecem e que são feitas vítimas, aí fica um dia, 3 dias, semanas, às vezes meses na imprensa. Procurando os culpados. Procurando os culpados. Tá? E quando não acontece vítimas, né, passa um dia e vai embora. Lembra-se o caso de uma marquise que caiu, que poderia ter vitimado dezenas de pessoas, porque é um colégio. Ali tem um prédio na General Câmara, esquina Andradas. Né? Caiu exatamente no momento que não tinha ninguém. Mas ali, passei agora há pouco também, havia centenas de pessoas embaixo daquela marquise. Né? E a sorte é que ela caiu quando não tinha ninguém. Mas nós temos que evitar que isso aconteça. Fizemos uma vez uma inspeção aqui, à época, a vereadora Neuza Canabaro e outros, uma vistoria superficial pelas marquises do centro da cidade. Várias marquises, né, que são regradas inclusive por lei, estavam com árvores crescendo, com infiltrações visíveis, com rachaduras e tudo mais. Né? Eu penso que a inclusão de mais esse elemento do conveniamento de uma instituição que é um órgão de Estado, uma autarquia paraestatal como o CREA, pode facilitar, pode ajudar e tornar a segurança pública mais eficaz, né? Porque nós pensamos em segurança pública sempre no assalto, na violência, no homicídio, não. Também segurança passa segurança passa por aí. Né? Estamos vivendo um problema hoje no Rio de Janeiro que está explodindo os bueiros. Exato, exatamente. Está aí um dos fatos. Será que são feitas inspeções? Agora estão fazendo, porque está dando os acidentes. Por que está explodindo? Teria que fazer. Será que foi feitas as devidas inspeções subterrâneas, que tem todas as redes que tem de gás, canalizações e elétricas? Não é por acaso que está acontecendo. 15 metros, por isso que tem uma tampa metálica, a obrigatoriedade, porque não existe metros. a obrigatoriedade. Absurdo. E se não existe, sempre vai deixando para depois, porque está escondido, está embaixo da terra, só quando acontece o acidente já começam. Claro. Né? E bom, vou te interromper rapidamente, porque nós estamos quase chegando ao final do programa, e eu vou pedir que cada um de vocês faça uma consideração final, enfim, um apelo até para que haja a aprovação do projeto. Podemos começar por ti, Marcelo? Sim. O apelo que eu faço, né, é que a gente invista no nosso patrimônio, que a gente invista em ter o conhecimento, né, da nossa moradia, né, de verificar os problemas, né, verificar as anomalias, as falhas de manutenção, que a gente contrate profissionais capacitados, né, para executar os serviços que a gente gostaria que fizesse, né, prescrevesse na nossa edificação, e que os síndicos e os administradores, os gestores das edificações de prédios públicos e tudo, né, que contratasse profissionais legalmente habilitados, né, para prestar esse serviço, para fazer essa consultoria, essa prescrição, essa recomendação da manutenção preventiva, porque fazer a manutenção preventiva é economia, e essa lei, esse projeto de lei, ele vem justamente trazer cultura para a sociedade, a cultura da manutenção, a cultura da prevenção, a cultura da qualidade de vida. Então nós temos que investir na qualidade de vida. Então o vereador, o senhor está de parabéns, e eu como parte da sociedade também, né, presidente do IBAP, eu fico muito orgulhoso, né, de saber que na minha cidade, que não, né, tenha, né, que o senhor, né, como legislador, esteja dando a sua contribuição, né, para o benefício de toda a comunidade de Porto Alegre. Muito obrigado. Luiz, por favor, sua consideração. Depois que o Marcelo falou, me restou pouco a falar. Até porque é o nosso presidente do Instituto IBAP, né? O que eu quero, mais uma vez, então, agradecer o convite que tu fizesse a nós, e dizer que o CREA é uma instituição que temos aí com 77 anos de profissionais. O CREA está procurando
cada vez mais, e na nossa administração, aproximar os profissionais da sociedade, inclusive mostrando o papel do Conselho, se colocando à disposição dos entes públicos, discutindo e contribuindo o que é o nosso papel. Nós que temos o conhecimento técnico-científico, nós podemos estar sugerindo projetos e propostas para que a gente possa cada vez mais melhorar a qualidade de vida da população. Nossos profissionais hoje já contribuem através das suas atividades profissionais. Hoje nós fizemos, além de pontes, túneis, barragens, estamos na parte de educação, no lazer, na rede hospitalar, a engenharia hospitalar, que às vezes, muitas vezes, nós não nos damos conta. Nós estamos aqui, tem engenharia aqui por tudo. Ó. Do sapato ao casaco. Do sapato ao casaco. Então, nós temos que mostrar à sociedade a importância que tem os nossos profissionais. E esse é o momento que aqui nós podemos mostrar uma das finalidades que existe a área tecnológica. O presidente Lula disse há pouco tempo que precisamos fazer mais engenheiros nesse país. E só há desenvolvimento do país com os profissionais da área tecnológica, penso os agrônomos desenvolvendo alimentos para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população. E o Rio Grande do Sul, eu tenho muito orgulho de presidir o Conselho hoje, como falou o vereador Todeschini, uma das melhores engenharias do país. Nós temos aqui profissionais que vendem tecnologia para o mundo todo. Não estou aqui sendo gauchismo, não. É verdade. E só que às vezes não é dito. Então eu vou aproveitar esses momentos para fazer esse reconhecimento dos nossos profissionais. E a imprensa faz parte, ela nos auxiliou durante porque eu estou terminando meu mandato, nos ajudando, nos procurando, quando tem que criticar, e nos dando a oportunidade de mostrar a grandeza que tem os nossos profissionais. E quando a gente tem também profissionais que, por se cometer algum equívoco, nós punimos. Numa época hoje que se vive muito de escândalos, a questão de superfaturamento de obras, às vezes não é os nossos profissionais. Nós temos que ver, porque as decisões elas são muito políticas. Então nós temos sim, vereador, que procurar colocar mais nos cargos públicos, não só, porque todo o técnico é político também, mas nos órgãos públicos, pessoas que tenham um pouco de conhecimento técnico-científico para que possam auxiliar as decisões, inclusive dos políticos, para que a gente possa ter uma qualidade cada vez de vida melhor, que eu acho que a sociedade merece. Muito obrigado. Vereador, já tens 2 grandes apoiadores aí do projeto. Com certeza. Não só isso, eles foram os provocadores, os incentivadores e que pautaram e que nos desafiaram. Eles entregaram para todos os vereadores da Câmara. Né? Eu tomei a iniciativa, dirigi os esforços da minha assessoria para a produção deste projeto. E modéstia à parte, eu também avalio ele como muito bem feito. Então eu tenho os meus agradecimentos aqui ao CREA, que é também minha entidade de classe, né? Como engenheiro agrônomo que sou, né, ao IBAP, que tem um olhar especial, né, porque lida com as perícias, e, sobretudo, aquilo que tanto o Marcelo como o engenheiro Capuani falaram. Nós temos aqui, inclusive, todo um discurso que ele é muito forçado pela imprensa. Muito se diz, Capuani, engenheiro Marcelo, de que tem escândalo, que as obras são superfaturadas. Na verdade, eu posso afirmar com certeza, na maior parte dos casos, isso não corresponde à realidade dos fatos. O que acontece é que nós temos uma baixa cultura de planejamento. Diferentemente de outros lugares, onde se leva 80% do tempo planejando uma obra e indo aos mínimos detalhes, levantando todos os elementos que vão estar compondo aquela obra no futuro, né, e 20% do tempo, em 20% do tempo é feita a obra. Aqui se faz o projeto a toque de caixa, atropelado, no mínimo de tempo, e depois todas as correções de rota, todas as correções de voo têm que ser feitas no andamento da obra. Então aquilo que foi um orçamento inicial, ele é completamente deformado. Não é obrigatoriamente por desvios, por erro, por corrupção. A maior parte das vezes é falta de um planejamento eficaz. E essa nossa lei, ela objetiva introduzir, né, o planejamento, a prevenção e a cultura, né, da segurança, porque isso é, sobretudo, uma das finalidades principais de nós que somos autoridades públicas.
Perfeito, eu quero agradecer muito a presença de vocês, a participação aqui nesse debate, desejar sucesso ao projeto de lei e agradecer também a sua audiência. Porto Alegre em Debate termina aqui, nós nos vemos no próximo encontro.